Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Problemas com Python. Bom, no problema passado eu queria criar um menu, criei, já está aí o nosso menu da nossa aplicação, ok? Próxima fase será criar a nossa primeira janela de opção. Então essa primeira janela de opção vai ser o nosso cadastro de venda, ok? Não vou alterar aqui, né? Vou alterar aqui, então isso aqui vai ser o nosso registro de vendas. Ok. Vamos criar um novo arquivo. Dessa vez vou trabalhar com mais de um arquivo. Então, Python File, chamar esse arquivo de venda.py. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Simples, vou criar um objeto. Só que antes, from takinter import asterisco, ok? Import takinter, importar logo todas as coisas, ponto message box. Ok, então classe venda. A gente já trabalhou com objetos antes, então def underscore init self e pode-se dizer, esse seria o construtor do nosso objeto. O que eu quero que ele faça? Bom, a primeira coisa, vamos setar a fonte. Então self ponto fonte igual a uma fonte qualquer, tá bom, a fonte que tem no seu computador. Então Verdana tamanho de 8, por exemplo. Então tudo que eu fizer aqui, a fonte vai estar em tamanho de 8. Se eu tivesse com Java, eu diria para vocês, se tivesse com Swing, eu diria para vocês o seguinte: criei um painel e nesse painel vocês armam as coisas. Como aqui eu estou com Python, eu estou com takinter, como a gente faz? Quase a mesma coisa. Cria um painel, só que aquele é chamado de container. Então cria-se um container, chamar esse cara de container 1, dizer que esse é o container de frame, master, vírgula, pad x igual a 5, dá um espaço, e pad y igual a 5. Para este container, opa, não é só se eu tivesse copiado tudo, né? Ok, então para este container, self container.pack. Então esse aqui será o nosso container principal, ok? Então vamos lá. Self ponto lbl pin, vai ser o pin, vou botar sempre em minúsculo para não ter problema. Então vou criar aqui um label. Ok, então self container 1, vírgula, text é igual a pin, né, número do pedido. Deixa eu baixar isso aqui um pouco, isso aqui vai começar a atrapalhar. Ok, então fonte self.fonte igual a self fonte, só para ver esse nome. Ok, então fonte.self-fonte, vírgula, width igual a 10. Vou falar que ele tem uma âncora igual no leste e vou justificar este elemento, justify, para a nossa direita. Ok, então esse é um label. Aqui eu acho que está errado, label. Pronto. Então esse será o nosso label. Aí é só ir repetindo o comando. Ok, então pegar o label novamente e vou
dizer que ele agora é visível. Então back no site left. Ok, ele vai ficar à esquerda do nosso painel. Então self ponto texto spin. Agora eu vou criar um campo texto, né, para a gente poder dar entrada nesse cara. Entry. Os campos textos da quinta são entries. Então self container 1 é basicamente quase as mesmas informações que eu dei aqui em cima. Então width 10, permito-me copiar aqui e fonte self. Daqui a pouco vocês vão ver que vai ser um tal de Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Então, ok, já tenho o txspin. E aí, basicamente, a mesma coisa que eu fiz aqui, só que, obviamente, trocando aqui para txspin. Então, o que eu tenho? Uma janelinha. No lado esquerdo vai aparecer uma label, depois vai aparecer uma caixinha de texto. E aí eu vou colocar um botão, só para a gente poder trazer, quando for uma alteração, btn buscar, padrão, btn buscar, botão, abriu, self container, ok, texto igual a buscar, vírgula, fonte self e width. Ok, só para a gente poder manter o nosso padrão aqui. Vou trocar essa fonte self pro outro lado. Eu sou meio enjoado com essas coisas. Não é que vocês são obrigados não, tá gente? É porque eu sou muito chato com isso. Ok, vamos criar um comando para esse botão. Então btn buscar command igual, poderia criar ali dentro também. Essa outra forma, se vocês não quiserem colocar aqui dentro, eu poderia muito bem colocar assim, ó, self buscar text, ok? Igual. Fernando, por que o command você não botou lá para dentro? Porque eu gosto de deixar o command separado para saber aonde ele está, né? Porque o command é que é a nossa ação. Então buscar venda deve dar um erro, porque esse cara ainda não existe. Ok, e aí self pack btn buscar, trocar aqui para btn buscar, ponto pack side, dessa vez você vai entrar à direita, ok, e eu vou dar um espaço em você do texto normal com 10. Pronto, certo? Então a gente vai fazer isso basicamente várias vezes. Não se assuste com aquele master que está dando um erro, depois a gente verifica. Eu preciso basicamente até aqui. Pronto, as outras serão sem o botão. Então container 2 master pad tal, container 2 pack, olha lá como é que a gente programa, produto, aqui vai ser o nosso produto, label self container 2. Deixa eu subir com essa tela, pronto, esse aqui será produto, produto self fonte 10, ok, vou dar aqui o tamanho dela, posso aumentar um pouco, a pessoa terá que digitar o produto, então de resto está tudo aí. Então só trocar aqui para produto, trocar aqui para produto, trocar aqui para produto e aqui container 2, as informações serão basicamente as mesmas, então self 2 container 2 e aumentar aqui para 25, ok? Então basicamente será a mesma coisa e assim sucessivamente para todos os campos que vocês queiram. O que eu estou fazendo aqui é meramente criar os campos da nossa janela. Então 3, 3
3 será vendedor. Nome do nosso vendedor. TX vendedor. Onde é que eu tenho que alterar aqui? Aqui para 3, aqui também para 3. Basicamente igual. Então, vendedor. O nosso 4 será o valor do produto. Então 4, tá tudo certo. Container 4. Aqui será o valor. Container 4, tá vendo que você tem que mudar muita coisa. Então sempre escrever a primeira vez, o resto valor. Pronto. Ok. Próxima. Quantidade. Aqui teremos 5. Por favor, aqui. Quantidade. Então, vamos criar nossa tela. Quantidade. Aqui também. Quantidade. Okay? Vamos até dar uma incrementada aqui, ao invés de só valor unitário. Pronto. Aqui vai ser o valor unitário, depois teremos a quantidade. Isso será importante quando formos criar outras partes do nosso projeto. Ok, então vocês podem ir criando o que vocês quiserem, ok? Pode colocar aqui, por exemplo, unidade, né, em quilo, peso. Vamos colocar aqui, então, é o que eu falei. Então, 6 unidade. Vou usar isso aqui para Brasília, Rio de Janeiro, né? Se fosse um projeto para informações, localidade. Ok, só trocar aqui, só lembrem de fazer as trocas, certo? Certo? Bom, então, vamos lá, selfie, então já temos o container 6, vamos criar o nosso último container, não precisa disso aqui, container 7, container 7 será nosso container dos botões. Vamos corrigir logo esse master? Deixa eu subir aqui, eu acho que aqui eu esqueci, isso, bem aqui então, selfie, vírgula, passar um master, né, se não tiver um mestre. Então, vou deixar ele como none, né? Como isso aqui será uma subjanela, esse master é o dono dessa janela. Então, se eu passar o master, ele vai vir. Quem é o dono dessa janela? Pronto, o master está corrigido. Deixa eu voltar para cá. Eu vou aproveitar, já que eu estava aqui em cima, vou precisar de um botão. Então, tá aqui esse botãozinho aqui, ótimo. Vamos brincar com ele. Então, vou fazer aqui de uma forma simples. Ok. Vocês têm várias formas de fazer essa janela, tá, gente? Isso aqui será apenas um formato. Então, inserir. Pronto, isso aqui será inserir. Ok? Tudo normal. Aqui obviamente 7, ok? Então, sem o menor galho, 5, pad Y, aumentar esse pad Y aqui para 10, ok? Então, container 7,
8 e 9. Esse espaço aqui já vai dar o espaço entre os botões. Vocês vão ver que os botãozinhos já vão ficar tudo separado. Então, alterar esse botão aqui para BTN alterar. Alterar, alterar. Esse aqui será o excluir. Excluir. Excluir e excluir. Ok. Então, você vai ser o excluir. Você será o alterar. Você será inserir vendas. Alterar venda. E excluir venda. Pronto. Ok, por incrível que pareça, nossa janela está terminada. Óbvio que está dando 4 erros aqui, né? Buscar a venda que não existe. Então, vamos criar aqui os comandos. Então def buscar venda. Opa, já completou para mim. Então tá aqui inter.message box, fazer a mesma coisa que eu fiz na passada. Só disparar uma message box e futuramente a gente preenche esses dados, porque eu vou pegar esses dados através do banco de dados MySQL. Vou colocar um ícone aqui. No passado eu só usei ícone de erro, então agora eu vou usar um íconezinho melhor. Então vamos usar um ícone de informação. Já que eu estou seguindo esse padrão, então pronto. Ok, fazer a mesma coisa, mais 3 vezes. Isso aqui é inserir venda. Inserir venda, alterar venda e excluir venda. Isso aqui é alterar venda. Opa. Aqui é inserir venda. Pronto, agora sim. Ok, então inserir, adiciona uma venda, depois isso aqui vai sumir, então não tem muita importância. Modificar, modifica uma venda. Esse aqui vai ser remover, elimina uma venda. Pronto. Ok? Bom, nossa janela está aqui, está pronta, ela está funcionando. Agora vamos testá-la. Então, lá no menu, voltar aqui para o nosso menu, eu tenho essa opção 1 aqui, ó. A opção 1 que eu falei, estão lembrados? Então, eu já troquei aqui para venda. Então, precisamos agora trocar aqui nessa show janela. Então, nessa show janela, o que a gente vai fazer? Vou tirar isso daqui. Isso aqui não precisa mais. Vou criar uma window igual. Tá aqui, Inter. Ok, ponto. Top level. E put. Opa, antes vou precisar de fazer mais um import aqui, né? Senão vai dar uma coisinha um pouco errada. Então vamos lá. Como é que a gente importa aquela classe lá? From venda. Import venda. Pronto, já estou usando aquele programa. Então, ó, aqui eu não defini que o objeto é venda. Então lá, from venda, importa a venda. Ok, então o window, dá um título para essa janela que eu estou criando. Window, opa, window title, registro de vendas. Ok, window, geometry, estão lembrados do geometry? Definir o tamanho da minha janela, 230, 2000, tanto vai ficar esquisito. E venda recebe quem? Recebe a janela, recebe o window, ok? Se eu quisesse definir o pai, poderia também, mas vamos deixar só assim por enquanto. Então root ponto main loop, para poder mostrar a nossa janela, certo? Então sempre o root é o que mostra a sua janela. Então, salvar isso aqui e vamos executar
Vamos ver se está tudo nos conformes. Pronto. A nossa aplicação. Lembrando da nossa aplicação. Arquivo, venda agora. É a opção. Então, venda. E está aí a nossa janelinha de venda. Tá vendo que ela caiu lá em cima? Por que foi que ela foi cair lá em cima? Porque eu não disse que ela tinha um pai. Ok? Então ela chegou e caiu lá em cima sem ter um dono para essa janela. Ok? Então, tá, vemos que está tudo funcionando. Vamos lá de novo. Arquivo venda. Tá aí nossa janela. Se eu clicar em buscar, excluir, alterar e inserir, estão vendo que está dando um erro aqui embaixo. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Ok, realmente isso aí. Ó, formato. Vamos ver aqui. Aqui, ó, Tinker Message Box ponto show info. Agora sim. Show info. Show info. Show info. Show info. Isso. Ok. Então tá lá. Arquivo. Venda. Tá aí nossa janela de vendas. Buscar. Buscar. Cadê você buscar? Tá, parece que tá aparecendo aqui atrás. Aqui, ó. E tem uma venda. Tá aparecendo atrás da janela principal. Ok. Exclui. Altera. E insere. Pronto. Exclui. Ó, tá vendo que ele aparece atrás? Ok. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a conexão e vamos definir um pai para essa janela. Como eu falo que esse menu daqui é o meu pai dessa janela. Esse é o meu novo problema. Até a próxima.